Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, que pela sua infinita misericórdia nos alcança, nos permitindo mais uma vez, essa terça-feira altamente especial, estamos diante da palavra, diante da sua palavra, desse recurso altamente abençoado para com as nossas vidas, o qual nós estaremos meditando, pedindo a graça dele para sermos bem-sucedidos em nome do Senhor Jesus. Um tema altamente especial para com a nossa vida. Precisamos ouvir, meditar, absorver ou não absorver para a glória do Senhor. Conto com os irmãos, para com as suas orações para comigo, para que estejam em espírito de oração nesse momento para comigo. Esse assunto é um pouco difícil, e só Deus para tornar possível a nossa assimilação, a assimilação daqueles que estão nos ouvindo, para a glória do nosso Pai. Amém e amém. Eu quero dizer só para os irmãos o anúncio no sentido do nosso compromisso. Eu não vou nem mergulhar muito, mas dizer que nós temos compromisso com a obra e precisamos absorver. E vamos rapidamente à leitura da palavra de Deus. Aleluia. Aí no livro de Romanos, capítulo de número 6, versículo é o de número 23, para a glória do Senhor. Romanos 6, versículo 23, para a glória do Senhor nosso Deus. O versículo 23 diz o seguinte: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Mais uma vez, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Amém e amém. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos, ó Deus, te agradecemos pela oportunidade, ó Deus, imerecida que o Senhor concede a cada um de nós, de, ó Deus, mergulharmos nesta noite na Tua palavra. Ó Deus, muitos de nós chegando, ó Pai, nesta hora do nosso local de trabalho, para o aconchego da nossa família, para o aconchego do nosso lar. Ó Deus, chegamos, ó Pai, depois de um dia de luta, de trabalho, de tribulação, nos assujeitamos, ó Pai, esta hora, para ouvirmos a Tua palavra. Ó Deus, almejando alcançar, ó Deus, os benefícios que a Tua palavra há de trazer, nós estamos aqui reunidos em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Fala, Deus, aos nossos corações nesta noite, com a pregação da Tua palavra. Pedimos, ó Deus, uma capacitação dos altos céus para com as nossas vidas, especialmente para com a vida do pastor Pedro, que está pregando a mensagem para com as nossas vidas nesta noite. Cubra ele com a Tua unção, ó Deus. Fale através dos lábios dele, traga para nós, ó Deus, aquilo, ó Pai, que Tu desejas que nós tomemos posse desta noite, para a honra e para a glória do Teu nome. Munidos da autoridade que é no nome de Jesus, ó Deus, nós repreendemos toda e qualquer artimanha do mal, que possa tentar nos impedir a pregar e a entender a Tua palavra. Encha-nos, ó Pai, do Teu Espírito Santo. Capacita-nos, ó Pai, em nome do Senhor Jesus, e que todo mal caia por terra. As investidas do diabo não surtam efeito nesta noite, para a glória do Teu nome. Amém e amém. Glórias a Deus. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus
é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E, meu amado irmão, é indiscutível que cada trabalhador, é indiscutível que cada trabalho é recompensado com um salário. Cada trabalho é representado, é agraciado com um salário. E qual foi a grande determinação de Jesus Cristo para com as nossas vidas? Para nós, os seus discípulos, qual foi a grande determinação? A grande determinação do Senhor Jesus Cristo para com a vida dos seus discípulos era que eles fossem e pregassem o Evangelho a todos os homens. Jesus estava para ser assunto aos céus, estava para subir para o lugar da onde ele havia descido, mas uma preocupação tão grande se fazia no seu coração naqueles momentos, que era a de que pessoas tomassem conhecimento do que ele se propôs, do que ele fez para trazer a salvação das nossas almas. O trabalho que ele desempenhou para que nós pudéssemos ser alcançados, ser agraciados para com as nossas vidas. Para que nós pudéssemos receber a recompensa de um salário do trabalho o qual nós desempenhamos. Entendam, meus amados irmãos, o Evangelho é o único poder de Deus para livrar as almas dos homens, para livrar os homens e as suas almas da ira de Deus, da ira divina. O Evangelho é o caminho estabelecido por Deus para que a sua graça seja alcançada pelos homens. Para que os homens sejam alcançados pela sua graça. Então, o Evangelho, o Senhor determinou que fosse pregado. Quando nós falamos, meus amados irmãos, da ira de Deus, preste bem atenção, nós estamos falando de um sentimento altamente duro, altamente pesado, a ira de Deus. Falamos de algo similar ou semelhante, que se assemelha à raiva. A raiva de Deus. A ira de Deus. E o que nós passamos a pensar ao tomarmos conhecimento desta realidade? A ira de Deus. Será que Deus pode ter esse tipo de sentimento? A ira de Deus? Para mandar pregar o Evangelho para toda a criatura? E preste bem atenção, irmãos. Hoje há outros segmentos, além do Evangelho, há outros segmentos sendo pregados. Mas Jesus mandou que pregássemos tão somente o quê? O Evangelho a toda a criatura. Todos tomassem conhecimento do Evangelho. Mas hoje há muitos outros segmentos sendo pregados. E uma vez sendo pregado, muitas pessoas abraçando esse segmento que está sendo pregado. Mas entendam, amados irmãos, pregar não significa que o Senhor está inserido ou está incluído na pregação. Jesus mandou pregar o Evangelho pelo simples fato de que Ele é o Evangelho. Ele está no Evangelho. E o Evangelho está contido nele. Então ele mandou que pregasse o Evangelho. E o que é o Evangelho a não ser Cristo?
Trazer Cristo para com as pessoas. Meus amados irmãos, falamos da ira, desse sentimento que ocupa o coração de Deus em muitos momentos. E será que Deus pode ter, pastor, esse tipo de sentimento? Será que Deus pode irar-se? Pode indignar-se de uma forma tão pesada? Eis a questão, irmão. Será que Deus pode ter esse tipo de sentimento? Eu quero que você entenda nesta noite, meu amado irmão. O homem, ele só acredita que Deus é amor. Há esse entendimento no coração do homem que Deus é amor e também que Deus ama tão somente. Deus é amor, Deus ama tão somente. E isso tem sido motivo de muitos estarem, preste bem atenção, por acreditarem que Deus é amor e que Deus ama, tem sido motivo de muitos estarem caminhando a passos largos, dando largos passos para o inferno. Muitas pessoas dando passos largos para o inferno por acreditarem que Deus é amor tão somente. Para acreditarem que Deus é amor, acreditam até mesmo que Deus não pode irar-se. Não pode haver esse sentimento de ira no coração de Deus. Mas nessa noite, meus amados irmãos, eu quero que vocês acompanhem comigo uma realidade dura. Pasmem-se, meus amados irmãos. A seguinte realidade. Se o amor de Deus, olha só, se o amor de Deus o impedisse de irar-se, se o amor de Deus impedisse ele de irar-se com o homem, o inferno não existiria. Não existiria o inferno. Deus amou, Deus ama. Então, se o amor de Deus o impedisse de irar-se com o homem, não existiria inferno. Mas nós percebemos, no decorrer da nossa caminhada, que essa realidade está sendo vivida no nosso dia. O inferno é uma realidade. A punição de Deus é algo sem misericórdia. Sem misericórdia é a punição de Deus. E por que, pastor, que a punição de Deus é algo sem misericórdia? A punição de Deus, ela é sem misericórdia, porque Deus, ele só pune os transgressores. Deus só pune aquele que transgride a sua vontade, aquele que procura nem meditar, nem olhar, nem atentar para a vontade de Deus e começa a praticar aquilo que Deus abomina. Começa a viver a realidade a qual Deus não tem qualquer prazer em ver que o homem tem abraçado e praticado. Deus abomina os transgressores, mas Deus ama os que praticam a sua vontade. E nós vimos no título da mensagem, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Jesus Cristo, nosso Senhor. O que tem ocasionado, meu amado irmão, a ira de Deus nos nossos dias? O que tem ocasionado a ira de Deus? Vamos ver aqui
mesmo em Romanos, no capítulo 1, no versículo de número 18. O que tem ocasionado a ira de Deus? Romanos 1, versículo de número 18. Amém? Então vamos ler o versículo de número 18. A ira, olha só, a ira de Deus se revela do céu, com toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela mentira. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão do homem que detém a verdade pela mentira. Deus estabeleceu algo e o homem vive outro totalmente contrário, totalmente fora aquilo que Deus estabeleceu. De maneira que isso traz uma indignação no coração de Deus. E o motivo principal é toda a impiedade e toda a perversão dos homens. Toda a impiedade. E pastor, o que vem a ser a impiedade? Como nós podemos entender a impiedade? Entendam, amados irmãos, de uma forma especial. A impiedade é a falta de respeito para com Deus. Impiedade, definição, é a falta de respeito para com Deus. O homem, nos nossos dias, não respeita a Deus. Não tem respeito para com Deus. E tem mais, amados irmãos. A impiedade é a falta de amor para com Deus. Falta de amor para com Deus. O homem, nos nossos dias, não ama a Deus. Não ama a Deus. Vivemos de forma que até palavras de amor o homem procura dizer que tem para com Deus, mas na prática, naquilo que Deus espera verdadeiramente falando, não há amor do homem para com Deus. O homem vive essa impiedade a qual nós acabamos de fazer a narrativa. Toda a impiedade tem sido praticada e vivida pelo homem. E mais, a perversão do homem. O que vem a ser essa perversão? Essa perversão, meu amado irmão, é algo de um peso sem igual, algo terrível, que pode ser incluído até a depravação sexual. Uma perversão sem igual sendo praticada, uma depravação sexual nos nossos dias. De maneira que o viver do homem dos nossos dias não tem trazido nem prazer para nós que somos homens, que somos sujeitos à falha, que somos pecadores. O viver do homem não tem trazido prazer nem para nós, que dirá para com Deus. Que dirá para com Deus, que é o ser supremo, o poderoso, o homem de pureza, alguém que sente-se irado, indignado com o viver do homem. E tem mais o que tem ocasionado a ira no coração de Deus. A ira no coração tem sido ocasionada porque o homem está quase, o mundo o qual nós vivemos está quase impraticável. E não é novidade, o mundo está quase impraticável. Por causa da falta de respeito e de amor do homem para com Deus. Olhamos e vimos que as piores atrocidades têm sido praticadas nos nossos dias.
as piores atrocidades têm sido praticadas. A violência é algo pequenino em relação a tudo que tem sido praticado pelo homem nos nossos dias. A violência é algo que tem machucado, tem ardido muitos corações, mas em comparação a tudo que está sendo praticado nos nossos dias, é algo mínimo, meu amado irmão. E o pior de tudo é que todas essas práticas, essas realidades que têm sido vividas, são vistas pelos homens, têm sido vistas pelos homens como coisas normais. Há quem diga, quem acredita que são coisas normais. O desrespeito para com Deus, a falta de amor para com Deus, tem sido visto pelo homem como coisas normais. Não há algo, meu amado irmão, que cause mais indignação para com Deus e Ele quer a distância de tais pessoas que praticam esse tipo de atrocidade. Deus quer distância. E nós vamos ver isso, que Deus quer distância. Vamos até em 1 Coríntios, um pouquinho mais à frente. 1 Coríntios, capítulo 6, para que nós possamos ver o que Deus olha, o que Deus vê das práticas que nós estamos vivendo nos nossos dias. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 9 até o versículo 11. Olha só o que diz. 1 Coríntios 6, 9 a 11 diz o seguinte: ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Deus já está sendo bastante claro e taxativo. Não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores, nem não roubadores herdarão o reino de Deus. Tais foste algum de vocês, mas vocês vos lavastes, mas vocês foram santificados, mas vocês foram justificados em nome do nosso Senhor Jesus Cristo e no poder do Espírito do nosso Deus. Meu amado irmão, nós lemos algo pesado nesta noite. Como tem sido o viver debaixo deste céu. E o que esse viver tem ocasionado para com a vida, para o coração do nosso Deus. Deus não está feliz, Deus não está com o seu coração aberto numa maravilha sem igual pela prática da vida a qual o homem tem procurado levar. Qual é a realidade, meus amados irmãos, dos nossos dias? O que nós podemos dizer, podemos afirmar dos nossos dias? Podemos dizer que o homem vive como se Deus não existisse. Que dura realidade, amado irmão. O homem caminha como se não existisse Deus. As realidades que têm sido abraçadas, que têm sido vividas pelo homem, é como se não existisse Deus. Vive a adorar muito mais a criatura em lugar do Criador. Vivem a adorar. E isso tem trazido uma indignação muito grande ao coração de Deus. Morte, destruição, tem feito parte da vida do homem. Isso é algo que nós não podemos negar. Morte e destruição têm sido parte da vida do homem.
A cada dia, essa realidade tem aumentado nos nossos dias. Filhos matam pais. Pais matam filhos. Famílias, amados irmãos, têm sido destruídas por causa da prática de vida que o homem tem abraçado. Eu volto mais uma vez na tecla. Não há muito tempo que uma família foi trucidada. E não foi trucidada por uma pessoa de fora da família, que não fizesse parte da família. Não! Trucidadas por um membro da mesma família. Um filho, uma filha que fazia parte daquela mesma família. Deu cabo da família. Por causa da família não aceitar, não acreditar na prática a qual aquela pessoa estava vivendo. E aquela pessoa tacou fogo no carro, o qual acabou com a vida de toda a sua família. Que vida sofrida debaixo deste céu, amados irmãos. Que vida sofrida. Deus olha lá de cima e não sente prazer verdadeiramente falando. A vida a qual o homem está abraçando, Deus não tem prazer. E qual é o porquê da vida ser tão sofrida nos dias de hoje? Qual é o porquê da vida ser tão sofrida? A narrativa que abriu a mensagem, ela fala para nós o porquê da vida ser tão sofrida. A narrativa diz o seguinte: o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Qual o porquê, pastor, da vida ser tão sofrida nos nossos dias hoje? Porque, meu amado irmão, entenda, é impossível colher o que não se planta. É impossível. É impossível colhermos resultados os quais nós não investimos. Ninguém colhe o que não plantou. Nós falamos, meus amados irmãos, de uma forma clara e taxativa, que o salário do pecado é a morte e o dom gratuito de Deus é vida eterna em Cristo Jesus. Entendam, meus amados irmãos, todo trabalho, todo trabalhador é digno de ter um salário. Todo trabalhador é digno de ter um salário. Não adianta irmos para outro lado, porque essa é a grande verdade. Todo trabalhador é digno de ter um salário. Olhamos e vimos que o homem vive pecando. O homem vive do pecado. O homem investe no pecado. A cada dia, atrocidades piores têm sido praticadas pelo homem nos nossos dias. E, meu amado irmão, o que colher? O que colher do pecado? O que colhe do pecado, o homem, é aquilo que ele tem plantado. O que tem sido colhido nos nossos dias é verdadeiramente aquilo que tem sido pecado, tem sido plantado. É impossível você plantar banana e colher maçã. É impossível, não há. Por mais que haja um investimento, uma mudança da tecnologia no plantio, não adianta. Se você plantou banana, você vai colher banana. Não adianta. Você plantou banana, você vai colher banana, você não vai colher maçã.
Meu amado irmão, o que você tem plantado, o que nós temos plantado, vamos meditar em nossas vidas. O que nós temos plantado? Eu vejo muitas vezes outdoor, slogan, dizendo pare de sofrer. Pare de sofrer. Mas como parar de sofrer se nós plantamos, vimos a plantar uma árvore, plantarmos algo que o fruto é sofrimento? Como vamos parar de sofrer, irmão? Preste atenção, meu querido irmão. O que é salário? Que vem a ser um salário. Salário é uma retribuição que cabe a todo o trabalhador. Uma retribuição. Você me contrata para fazer um trabalho para você, e eu me proponho a fazer o trabalho para você. Dedico a minha vida para fazer aquele trabalho para você, e ao final daquele trabalho, quando aquele trabalho é concluído, é indiscutível que você precisa me recompensar. Precisa receber uma recompensa sua por algo que eu prestei, por um trabalho que eu prestei para com a sua vida. Isso é salário, a recompensa que cabe ao trabalhador por um trabalho prestado. Cada trabalhador é digno. Cada trabalhador, meu amado irmão, é digno do seu salário. Nós começamos a pregação dizendo que a ira de Deus, dizendo que o salário do homem, o salário do pecado, é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Dois empregadores. O pecado e Deus. Dois empregadores. Deus com um salário e o pecado com outro salário. Não há qualquer confusão. O pecado com o seu salário e Deus com o seu salário. Eu pergunto nesta noite, para quem você tem trabalhado? Olha bem para com a sua vida, para quem você tem trabalhado? Para quem você trabalha, com certeza você vai receber o seu salário. Isso é indiscutível. Independente de sua vontade ou não. Para quem você trabalha, você vai receber o seu salário. E a pergunta que foi feita para você nessa hora, nessa noite, foi: para quem você tem trabalhado? Quem tem sido o seu patrão? Você tem trabalhado para o pecado? Ou você tem trabalhado para Deus? Para quem que você tem trabalhado? A Bíblia diz, como nós lemos, que o salário do pecado é a morte. A paga pelo que você tem desenvolvido para o pecado é a morte. A morte não é morte. Morreu, acabou, não. É a morte eterna. A morte eterna, eternamente afastado de Deus. É o salário que o pecado traz para para aqueles que trabalham para si. Mas a Bíblia também diz que o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Muito mais do que um salário, é um dom de Deus para com aqueles que para Ele tem trabalhado. É vida eterna em Cristo Jesus. Entenda, meu amado irmão, abrace essa realidade nesta noite. Para quem você trabalha, você define o seu salário. Para quem você trabalha?
Muitas vezes nós vimos filas e filas de pessoas em busca de um trabalho, em busca de um emprego. Aquele emprego reúne aquele número de pessoas. Mas também há outras filas que é um pouco maior. Por que aquela fila é um pouco maior? Porque o salário que vão oferecer naquela firma é melhor do que o outro que vão oferecer na outra fila. E pessoas estão ali buscando o melhor para com a sua vida. Nós estamos nessa hora diante de duas possibilidades de salário: a morte e a vida eterna em Cristo Jesus. E qual é a sua posição? Qual fila que você vai entrar? Para quem você trabalha, define o seu salário. Para quem você trabalhar, você vai estar definindo o seu salário. O salário tem sido de muito sofrimento. O salário de muito tem sido sofrimento. Muitas pessoas sofrendo debaixo deste céu, porque investiram por trabalhar para o pecado. Estão sofrendo debaixo deste céu. Mas também há muitas pessoas alegres, vendo uma alegria tão grande, tão imensa no seu coração, por terem escolhido o dom gratuito de Deus, que é a vida eterna em Cristo Jesus. Entenda. Se você trabalha para Deus, você recebe de nenhuma outra pessoa. Se você trabalha de Deus, o seu pagamento vem de nenhuma outra pessoa a não ser de Deus. Está escrito aqui: o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Se você trabalha para Deus, eu digo, se você vive nesse mundo para Deus, se você vive nesse mundo em conformidade com a vontade de Deus, é indiscutível que você terá o seu salário. Nenhuma outra direção, de nenhuma outra pessoa a não ser de Deus. Deus trará para você o salário pelo investimento o qual você tem feito. Mas entenda também, se você trabalha para o pecado, é do pecado que você sempre recebe e que você sempre receberá o seu salário. Eu não posso trabalhar para o pecado, preste bem atenção, eu não posso trabalhar pelo pecado e querer receber de Deus o meu salário. Você não pode trabalhar para um e querer receber o salário de outro. Só receberão o salário de Deus aqueles que estão trabalhando para Deus. Uma linguagem popular. Só esses que receberão o salário de Deus. Não adianta eu trabalhar para o pecado, eu investir para o pecado, eu dar minha vida para o pecado e desejar receber um salário de Deus. Deus é amor, pastor. Deus é amor. Mas o amor de Deus, como nós já vimos, não o impede de irar-se. Não o impede de indignar-se. Deus tem andado irado, Deus tem andado indignado com a vida debaixo deste céu. Para quem você trabalha, meu amado irmão? Estamos vivendo debaixo do mesmo céu das pessoas que aí estão. Para quem que você trabalha? Será que para Deus você tem trabalhado? O viver o qual você tem vivido pode testificar que é para Deus que você tem trabalhado? Ou será para o pecado? Ou será para o pecado que você tem trabalhado? Será que é o pecado que já envolveu a sua vida? Será que é o pecado que tem verdadeiramente trazido essa realidade para com a sua vida? Você viu nessa noite
Você percebeu nesta noite que para todo desempenho, para todo o trabalho prestado debaixo deste céu, tem um salário. Isso é indiscutível. Todo trabalho debaixo deste céu tem um salário. E vimos que o salário do pecado é a morte. Não existe outro. O salário do pecado é a morte. Você vai trabalhando e você não percebe e daqui a pouco você morre. Está morto. Morto para Deus, morto para tudo. O salário do pecado é a morte. Mas também, meus amados irmãos, precisamos entender, nós trabalhando para o pecado, nós vamos encontrar e vamos receber o nosso salário. Mas pela sua misericórdia, pela misericórdia de Deus, Ele nos mostrou, nós vimos hoje, que o dom gratuito dele é a vida eterna em Jesus Cristo. Nós podemos ter a vida eterna no Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por quê, pastor? Porque optamos por trabalhar para Ele. Optamos por trabalhar para o Senhor Jesus e dele nós temos que receber o nosso salário. Você quer receber um salário de Deus? Quer receber o salário do Senhor Jesus Cristo, que é a vida eterna em Cristo Jesus? Quer receber o salário? Trabalhe para Ele. Viva para Ele. Diga não ao pecado. E diga sim para Deus. Por mais que seja bela, segundo os olhos humanos, as práticas que estão sendo vividas nos nossos dias, diga não. E abrace a oportunidade que Deus te dá. E nós lemos mais uma vez, porque o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Deus mostra para nós nessa noite que o pecado traz a morte para com as nossas vidas. O resultado é a morte para com as nossas vidas. Mas o bom de tudo é que Deus não para ali. Diz para nós o salário do pecado é a morte, mas Ele diz o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Mostrando para nós que nós podemos abraçar, nós podemos obter esse dom gratuito de Deus, que é a vida eterna em Cristo Jesus. Para quem você trabalha? Para quem você está trabalhando? Para quem você deseja trabalhar? Medite nesta noite. E eu quero orar. Eu quero orar a Deus para que a sua graça, para que a sua bênção venha alcançar a sua vida. Para quem você tem trabalhado? Curve a sua cabeça. Medite perante Deus. Nós vamos orar nesta noite para a glória do nosso Pai. Ó Deus Todo-Poderoso, a Tua palavra, ó Deus, é luz para o nosso caminho. A Tua palavra, ó Deus, é lâmpada para os nossos pés. Por mais que aparente, ó Deus, que nós estamos em trevas, que o mundo está em trevas, que nós olhamos para a direita, enxergamos somente as trevas, enxergamos tão somente o pecado, olhamos para a esquerda, enxergamos tão somente o pecado, para a nossa dianteira, para a nossa traseira, a mesma realidade. Por mais que aparenta isso, ó Deus, eis a Tua palavra, Deus, a Tua palavra que ilumina, está iluminando a nossa vida nesta noite. Está mostrando para nós que não é tão somente trevas, mas, ó Deus, que a luz do Senhor está aí para iluminar o nosso caminho, para ser a lâmpada para os nossos pés. Ouvimos, ó Deus do Senhor, nesta noite,
que tudo tem o seu salário, ó Deus. Todo investimento tem o seu salário. Uns colhem, ó Deus, do pecado, ó Deus, o salário do pecado que é a morte. E outros colhem, ó Pai, aleluia. Outros colhem, ó Deus, do Senhor, a vida eterna, que é o salário daqueles que trabalham para com o Senhor. Deus Todo-Poderoso, eu estou orando, ó Pai, nesta noite, por cada uma das vidas, ó Pai, que está dizendo, eu quero trabalhar para Deus. Eu quero viver para Deus. Senhor, tome essas vidas que estão decididas nesta noite, que querem trabalhar para o Senhor, que querem, ó Deus, abrir mão do trabalho do pecado e querem abraçar, ó Deus, o trabalho do Senhor, viverem em conformidade com a vontade do Senhor. Tome, Deus, estas vidas em tuas mãos. Escreva, Deus, estes nomes no livro da vida. Ó Pai, que o prazer que o pecado trazia, ó Deus, possa cair por terra a partir de agora, em nome do Senhor Jesus. E que a alegria, o prazer de servir ao Senhor possa tomar posse desses corações para o louvor da tua glória. Ó Deus, o dom gratuito do Senhor é a vida eterna em Cristo Jesus, e que esse possa ser o salário, ó Deus, destas pessoas, pelos investimentos os quais estão fazendo para a honra e para a glória do teu nome. Que nesta noite fique registrado, ó Pai, no coração dessas vidas, que o Senhor é Deus, que o Senhor é o Todo-Poderoso e quer o melhor para com as suas vidas. Amém e amém. Obrigado, Deus, por esta noite, pela tua palavra. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Glórias a Deus.